Portanto, foi exatamente isso que ocorreu, de acordo com a descrição de Lavrov. A descrição dos eventos ocorridos, conforme relatado por Lavrov, nunca foi contestada. O que Lavrov está a afirmar é que Putin e Trump, durante a sua reunião em Anchorage, chegaram a um consenso de que deveria existir uma resolução definitiva do conflito, fundamentada no Acordo de Istambul, além do que Putin sugeriu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo a 14 de junho de 2024. E, pelo que consigo compreender, era a totalidade do pacote. Trump comunicou a Putin que aceitou completamente o pacote de Istambul. Conforme relatado por Lavrov, Trump declarou a Putin que os americanos expressaram a Putin que entenderam e aceitaram plenamente as realidades militares. Washington também reconheceu abertamente que não poderia ignorar a questão territorial e que aceitaram que, após isso, à luz dos referendos realizados nas 4 regiões e na Crimeia, as populações das 4 regiões escolheram a reunificação com a Rússia e que a totalidade das 4 regiões, incluindo as regiões de Zaporozhye e Kherson, seria integralmente transferida para a Rússia. A única questão que permanecia era como este acordo, a aceitação por parte dos americanos do pacote de Istambul, seria efetivamente implementado. E aqui, aparentemente, Witkoff apresentou algumas propostas que tiveram origem com Trump. Uma sugestão de que os ucranianos se retirassem completamente do Donbass e que os russos interrompessem temporariamente as suas ações nas regiões de Zaporizhia e Kherson. No entanto, é evidente, pelo que Lavrov está a afirmar, que os russos compreenderam que, eventualmente, as regiões de Zaporizhia e Kherson seriam transferidas integralmente para o seu controle. E então, o que ocorreu foi que Trump partiu de Anchorage, realizou encontros com os líderes europeus, teve reuniões com Zelensky e, posteriormente, começou a hesitar e recusou-se a retomar o contato com os russos. Os russos, então, enviaram uma comunicação oficial a Washington para questionar o que estava a ocorrer. Isto é o que foi acordado em Anchorage e poderíamos, por favor, obter uma resposta. E então, ao que tudo indica, Trump realizou uma chamada telefônica. Trump deu início à chamada telefônica com Putin. Trump contactou Putin e, aparentemente, tranquilizou-o de que prosseguiria com o acordo de Anchorage. Ele tinha planos de se encontrar com Zelensky no dia seguinte. Ele tinha a intenção de comunicar a Zelensky durante essa reunião que Zelensky precisava aceitar o acordo de Istambul, mas a reunião não correu bem. Zelensky rejeitou. Trump então tomou a decisão de retroceder. Ele não foi capaz de persuadir Zelensky a aceitar o acordo Istambul Plus. Em vez disso, voltou novamente para o lado de Zelensky. E Kellogg concordou com eles que o conflito precisava ser congelado nas linhas de conflito já estabelecidas. E como não podia enfrentar Putin de mãos vazias, cancelou Budapeste. Essa é a história real. Agora vou expressar algumas considerações aqui. A primeira é que, na minha perspectiva, foi sempre um pedido bastante grande e extremamente ambicioso por parte dos russos esperar que Donald Trump tivesse a capacidade de entregar Istambul. Além disso, se Trump tivesse vindo a público após Anchorage e dissesse que concordava com as propostas de Putin de 14 de junho de 2024, os europeus tê-lo-iam denunciado publicamente. O mesmo ocorreria com Zelensky, mas mais importante,
quase toda a classe política no Zemaiwa também o faria, exceto os fervorosos apoiantes MAGA de Trump, dos quais é preciso dizer que agora há uma minoria significativa no Congresso. No entanto, Trump nunca teria conseguido realizar tal feito. Em diversos aspectos, não é de todo surpreendente que após o encontro em Anchorage, ele tenha decidido recuar. Os russos deslocaram-se para Anchorage com expectativas extremamente elevadas sobre o que Trump poderia verdadeiramente entregar e parecem estar irritados, e não pela primeira vez, por terem subestimado o espaço de manobra limitado que um presidente dos Estados Unidos realmente possui ao interagir diplomaticamente com a Rússia. Trump, por sua parte, foi extremamente imprudente ao envolver-se nestas negociações com os russos. E eu já discuti isto em muitos programas. Nós já discutimos isto no Duran inúmeras vezes. Temos frequentemente afirmado no Duran que, considerando a natureza absolutamente irreconciliável das posições fundamentais da Rússia e das exigências dos europeus, dos ucranianos, de Zelensky e do seu governo, bem como dos neoconservadores em Washington, que continuam a manter um controle firme sobre o processo político naquele local, foi extremamente imprudente por parte de Trump tentar envolver-se na negociação de um acordo na Ucrânia. Inevitavelmente, ele iria deparar-se com as posições absolutamente irreconciliáveis das duas partes e, bem, mais cedo ou mais tarde, era inevitável que todo o processo se tornasse terrivelmente desfeito. No American Conservative, pode encontrar a transcrição de uma palestra verdadeiramente excepcional que o professor Mearsheimer apresentou no Parlamento Europeu, na qual ele essencialmente expõe esse facto. Nessa palestra, o professor Mearsheimer esclarece que, considerando o grau absoluto em que a posição dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia na questão ucraniana é totalmente irreconciliável com a posição russa, qualquer tentativa de negociar um compromisso neste estágio do conflito está inevitavelmente destinada a falhar. E isso sugere que o único resultado que pode ser obtido deve ser através de meios militares, o que, na prática, implica uma vitória militar por parte da Rússia. Não há outra conclusão viável para o conflito militar em questão. Por mais sombrio que esse facto possa parecer atualmente, está bastante evidente nos dias de hoje. Tornou-se bastante evidente no ano passado, ou pelo menos deveria ter se tornado bastante claro no ano anterior. Foi por essa razão que nós, no The Duran, Alex, Christopher e eu, em agosto de 2024, muito antes das eleições de novembro de 2024, afirmamos que o melhor caminho para Trump no que diz respeito ao conflito na Ucrânia era evitar ficar preso num processo de negociação que antevimos não conduzir a lugar algum, mas sim distanciar-se, afirmando de maneira clara e direta que esta é a guerra de Biden. E ele, Donald Trump, em representação dos Estados Unidos da América, estava a lavar completamente as mãos dessa situação. Sem hipótese. Não fazia qualquer sentido ele desperdiçar tempo a tentar resolver este círculo impossível e que, no seu próprio interesse e, em última análise, no interesse dos Estados Unidos da América, o que ele realmente precisava fazer era manter-se completamente afastado.
Bem, não tenho certeza se esse conselho específico chegou a Trump, mas ele optou por ignorá-lo. Parece que ele acreditava que poderia encontrar uma solução de compromisso. Ele dedicou-se durante inúmeros meses ao plano de Kellogg em Anchorage. Ele prosseguiu completamente na direção contrária. Aceitou plenamente o plano de Istambul, enquanto os russos estavam convencidos de que ele rejeitaria o plano de Kellogg, e os ucranianos, os europeus e os neocons dos Estados Unidos, incluindo os neocons no Congresso, estavam absolutamente certos de que ele rejeitaria Istambul. O que está a ocorrer neste momento é que ambos os lados vão responsabilizar Donald Trump. Os russos estão extremamente irritados com Trump devido à forma como ele os iludiu e pela maneira como desperdiçaram 10 meses inteiros em negociações. Já abordei este assunto em programas anteriores, e os neoconservadores, os europeus, assim como os ucranianos, não depositam confiança em Trump e já o identificaram como a pessoa a quem irão atribuir a culpa quando o conflito for perdido. Agora está. Neste momento, temos toda a narrativa. Agora compreendemos tudo, exceto talvez alguns pormenores incidentais. Mas possuímos o quadro completo do que ocorreu nas negociações do ano transato. Pode-se argumentar que uma oportunidade significativa foi desperdiçada. Acredito que num mundo ideal pode-se seguramente afirmar que eu próprio não considero que o Acordo de Istambul Plus seja um negócio desfavorável para a Ucrânia. Pelo contrário, eu afirmaria que neste momento, ou certamente em agosto, foi um acordo extremamente favorável para a Ucrânia. Salvaguardou a soberania ucraniana, preveniu um desastre ainda maior. Teria possibilitado que uma Ucrânia de alguma forma conseguisse sobreviver. No entanto, de maneira realista, os cidadãos ucranianos nunca aceitariam tal situação, assim como os europeus e os neoconservadores. E talvez não haja muito sentido em perder demasiado tempo a especular sobre hipóteses que talvez nunca se tenham concretizado na realidade. Se desejar um paralelo histórico, elaborei muitos, tive inúmeros, fiz diversos comentários sobre como este conflito na Ucrânia apresenta algumas semelhanças, certas semelhanças intrigantes com a Guerra Civil Americana. Certamente é possível estabelecer uma comparação entre Anchorage e a Conferência de Hampton Roads, que foi organizada pelo governo da União com delegados do governo confederado no início do ano de 1865. Como é de nosso conhecimento, os representantes da União estavam dispostos a realizar algumas concessões periféricas, mas não estavam prontos para ceder na concessão crucial da independência confederada, que era a exigência inegociável dos confederados. Isso resultou no fracasso completo das negociações, culminando alguns meses mais tarde no colapso da confederação. Parece-me que, mais uma vez, algo bastante similar ocorreu em Anchorage. Os russos realizaram algumas concessões em termos de potenciais cessar-fogos em Kherson e Zaporozhye, mas não estavam preparados e não conseguiram ceder nas suas exigências essenciais. E isso acabou por assegurar igualmente o insucesso deste processo. Enfim, aí está. Agora possuímos toda a narrativa e é crucial que a tenhamos, pois a partir deste instante parece-me que iremos presenciar mais progressos em direção ao desfecho definitivo da guerra.
Neste momento, antes de prosseguir, gostaria de mencionar que a notável Jennifer Kavanagh publicou mais um excelente artigo na revista Responsible Statecraft do Quincy Institute, onde ela mais uma vez propõe a possibilidade de explorar algumas alternativas para encerrar a guerra, alternativas negociadas para pôr fim ao conflito. E o artigo, aliás, representa uma proposta de Trump que Putin não pode recusar. E ela menciona que todas as ameaças não tiveram sucesso e que é demasiado tarde para os Estados Unidos simplesmente se retirarem do conflito na Ucrânia. Concordo com os dois pontos. Neste momento, a opção que debatemos, Alex Cristoforo e eu, em agosto, de Trump se retirar do conflito, simplesmente já não está disponível. E não existe qualquer respeito concebível em que ameaças dirigidas contra a Rússia, mísseis Tomahawk ou sanções adicionais irão alcançar tal resultado desejado. Jennifer Kavanagh diz que Washington tem algo que a Rússia quer desesperadamente. E depois ela discute longamente como a situação militar está a deteriorar-se para a Ucrânia e todos estes passos bizarros, todas estas coisas estranhas de que eu estava a falar anteriormente no programa que estão a sair da Ucrânia, são mais sinais disto. Como eu mencionei anteriormente, estas são manifestações de uma crescente sensação de angústia e pânico. Jennifer Kavanagh diz que, para conseguir um acordo, a melhor aposta do presidente Trump seria usar a sua carta mais forte, o facto de Putin precisar do envolvimento dos EUA para alcançar os seus objetivos políticos e de se importar muito mais com os detalhes de um acordo do que o presidente dos EUA. E ela discute, então, que o que Putin almeja é uma resolução que satisfaça plenamente os seus objetivos políticos e económicos e que isto é algo que os russos já delinearam em várias ocasiões e é algo que está unicamente dentro do poder, apenas dentro do poder dos Estados Unidos para efetivamente alcançar. E Vladimir Putin delineou quais são esses objetivos em diversos locais. Ele apresentou-os no seu discurso original, um dos seus primeiros discursos antes da guerra ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, um discurso que fez em novembro de 2021, basicamente paz na fronteira ocidental da Rússia. O grande problema com toda esta situação é que, na minha perspectiva, o momento oportuno para isto já passou. Eu, pessoalmente, não estou convencido de que exista, neste momento, qualquer perspectiva viável de alcançar um compromisso com os russos, um acordo dessa natureza com os russos. Ainda poderia ter sido possível durante o primeiro ano do conflito, talvez até mesmo em 2023 ou 2024, após a derrota da ofensiva ucraniana de 2023. Talvez nesse momento uma iniciativa diplomática dirigida aos russos pudesse tê-los levado a concordar com este tipo de proposta, que poderia ter alcançado alguns dos resultados que Jennifer Kavanagh está a mencionar. Mas atualmente, com os russos praticamente a romper no Donbass, próximos de capturar a vasta região de Zaporizhia e perto de alcançar significativos sucessos militares na extensa área de Kharkiv, qual é a genuína perspectiva de que os russos estejam dispostos a fazer concessões? E ela concorda que Washington deve tornar explícito que, após algum tempo de expiração, ainda estaria disposto a auxiliar na mediação de um acordo restrito entre os dois combatentes.
Mas grandes acordos políticos ou econômicos já não estariam em cima da mesa e a oportunidade para uma revisão abrangente da futura arquitetura de segurança da Europa seria perdida. Mas qual seria a perspectiva verdadeiramente realista neste momento de que os Estados Unidos, sob a liderança desta administração, estariam efetivamente preparados para avançar a tal ponto de negociar um acordo abrangente em torno de toda a arquitetura de segurança do continente europeu? No ano de 2021, os russos envidaram uma tentativa verdadeiramente séria de alcançar esse objetivo. Neste momento, estou convencido de que essa perspectiva finalmente chegou ao seu término. E após o que aconteceu em Anchorage, estou completamente convencido de que a maioria das pessoas em Moscovo também compartilha essa opinião. Finalmente, lá está tumulto em Kiev, clareza em Moscovo. No entanto, tenho que afirmar que me parece que estamos agora a avançar em direção a uma resolução militar do conflito de maneira inexorável. E não consigo vislumbrar. Geralmente não consigo perceber qualquer saída. Bem, concedi-me menos tempo hoje para debater o panorama militar, que continua a evoluir de forma rápida e constante. Os russos continuam a avançar nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Estou cada vez mais inclinado a acreditar que os ucranianos não vão conseguir manter Guliápolia por muito tempo. Parece-me que as defesas ucranianas na região de Guliápolia estão rapidamente a desmoronar-se. Em suma, não acredito que os ucranianos possuam homens ou recursos adequados e suficientes para sustentar uma resistência eficaz na região de Zaporizhia. Ontem, Radovka apresentou uma discussão bastante pormenorizada sobre a situação em Mirnograd. Pokrovsk, como mencionei antes, está basicamente sob controle russo. Recentemente, surgiram mais imagens que parecem confirmar isso. Radovka disse que os próximos dias selariam de forma definitiva o destino das tropas ucranianas em Mirnograd. Os ucranianos faziam uma última tentativa para romper e resgatá-los. Mas, para conseguirem isso, teriam de capturar Rodinska ou recapturar Rodinska. Os ucranianos foram obrigados a abandonar novas tentativas de tentar alargar a área da sua penetração. Assim, tiveram de desistir dos planos de tentar empurrar os russos completamente de todo o território da penetração russa de agosto deste agosto. Assim, estão atualmente a focar-se em ofensivas numa frente bastante estreita em Rodica. Contudo, a frente é, na realidade, tão estreita que os russos possuem uma superioridade considerável em termos de armamento, drones, artilharia e bombas exatamente nessa região. E que ao atacar nesta frente excessivamente estreita, os ucranianos estão essencialmente a lançar-se para outro moedor de carne sem qualquer propósito útil. A minha impressão ao ler Radovka é que eles estão confiantes de que as últimas tentativas desesperadas dos ucranianos para desbloquear as tropas ucranianas em Mirnograd vão falhar e que esperam que isso se torne claro ao longo dos próximos dias, talvez até nas próximas horas. Portanto, foi isso que Radovka disse, e devo dizer que, pela minha experiência com Radovka, quando ele fornece relatórios detalhados sobre uma batalha e afirma esperar uma vitória russa, então tem razões boas para esperar essa vitória.
Na realidade, pode-se praticamente considerar essa vitória como uma certeza absoluta. De qualquer maneira, é isso que Radovka mencionou na TASS, a agência de notícias russa. A TASS declara que, com base em informações de uma pessoa referida como um oficial de segurança russo, a situação das forças ucranianas em Rudinska está a deteriorar-se cada vez mais. A TASS cita este oficial dizendo que sabem da situação catastrófica do grupo de batalha no setor de Pokrovsk-Mirnograd. Os comandantes ucranianos tentaram, sem sucesso, contra-atacar as nossas posições nos últimos 3 dias. O inimigo fez várias tentativas de contra-atacar as nossas forças militares nas proximidades da localidade de Kotlino. Kotlino está situada a uma certa distância, não em Rodinska, mas a sudoeste de Pokrovsk. Em seguida, o oficial diz que perderam pelo menos 180 elementos das brigadas 158 e 155. Como consequência, as forças de assalto ucranianas deslocaram-se através de terreno exposto e não contavam com suporte de fogo. Portanto, é exatamente isso que os russos estão a afirmar sobre Pokrovsk-Mirnograd, que as últimas tentativas de fuga estão atualmente em andamento. Posteriormente, é simplesmente necessário aguardar até que as forças armadas ucranianas presentes no caldeirão de Pokrovsk se rendam ou que o caldeirão eventualmente venha a colapsar. Talvez a razão para a deslocação de Zelensky por toda a Europa seja devido ao fato de ele estar plenamente ciente disso e não desejar estar presente em Kiev quando tal situação ocorrer. Os russos também declaram que realizaram avanços adicionais em Kupiansk e estão a proceder à limpeza do caldeirão em Kupiansk. Existem numerosos relatos indicando que os confrontos tiveram início recentemente no sul de Siversk também e que o agrupamento ucraniano em Siversk encontra-se efetivamente agora cercado e que as forças russas reiniciaram as operações da sua ofensiva com o objetivo de capturar a cidade de Liman e outros locais na área no território ao norte. E como mencionei também no meu programa de ontem, existem muitos relatos, na verdade, há uma quantidade significativa de relatos sobre a situação na região de Kharkov, a relevante aldeia que os russos capturaram ali ao sul, não muito distante da fronteira, num local denominado Dvorishny. Na verdade, um grande cinturão, muito grande, um cinturão significativo de território com um grande número de pequenas comunidades na fronteira russo-ucraniana, na região de Kharkiv, acabou de passar para o controle russo. Tem sido sugerido por várias pessoas que entendem do assunto que, a partir de Dvorishny, os russos pretendem avançar para noroeste em direção a uma cidade chamada Veliki Burluk, e que os russos, que agora estão efetivamente no controlo, ou eu acho, no controlo de Volchansk, o Ministério da Defesa não confirmou isto, vão avançar para sul de Volchansk até Veliki Burluk também, de forma que um movimento de pinça de Dvorichna para norte e de Volchansk para sul se irá encontrar em Veliki Burluk, uma cidade chamada Veliki Burluk, que colocará uma grande área da fronteira sob controle russo e também se ligará às tropas russas que estão estacionadas em Kupiansk. Foi sugerido que isto abriria, assim, o caminho para que as forças russas recapturassem Izium e Balaklaia, que perderam como consequência da contraofensiva ucraniana do outono de 2022. Além disso, colocaria as forças russas de forma significativamente mais próxima de um ponto em que nunca estiveram verdadeiramente antes.